皆さん、こんにちは。eBay の先生、タリタです。今日は第3課の文法の勉強をしていきましょう。まず、はじめの文法です。Adjetivos, mas aqui nós vamos colocar a coluna o, que chamamos de onbin, mais gozaimasu. Essa parte gramatical é extremamente formal. São expressões mais antigas e tradicionais. É comumente usado na região do oeste do Japão, mas ainda podemos encontrar em alguns filmes, anime, dorama, literaturas e, claro, histórias do Japão. No nosso cotidiano, na situação do dia a dia, não usamos com tanta frequência. Hoje nós vimos mais nas coisas assim, antigas, histórias, né? No dia a dia é muito raro a gente usar todas as expressões que nós vamos aprender agora. Aqui, as regras são sempre adjetivos e que nós vamos usar, regra que nós já estamos acostumados, corta e continua as expressões. Temos é dividido em vogais menos e, então vai ficar a, i, u, o. Então tem que ver sempre o consoante, o conjunto, né? É casado de consoante com vogal e esse vogal vai ser a, i, u, o. E temos as expressões que nós vamos colocar em seguida. Mas a arigatai vem da gratidão, agradecimento. Aqui nós temos arigata, então é o vogal A. O último I a gente não conta porque é do adjetivo I, então a gente corta. E aqui com o vogal A, nós vamos colocar a coluna do O, né? Então vamos acrescentar, substituir, né? O vogal A por O e acrescentamos o e mais gozaimasu para ficar extremamente formal. Arigatai de gratidão, arigato e gozaimasu, a expressão mais comum e mais utilizada pelos japoneses. Arigato gozaimasu de obrigado. Essa expressão arigato gozaimasu, na verdade, vem dessa parte gramatical. Português. Nós vimos nas lições anteriores que colocando o no início de algumas palavras, vem mais essa questão de respeito. A palavra fica mais com respeito. Então temos hayai, de rápido, cedo. Então, o hayai, ya, y-a. Então, o vogal A transforma para o e acrescentamos o. Ohayo gozaimasu. Não pode esquecer que o consoante fica. O que nós temos que são apenas vogais. Então, ohayo gozaimasu, essa de bom dia, que nós usamos quase todos os dias. Ohayo gozaimasu também vem dessa parte gramatical. Seguinte, takai, de caro ou alto, de altura. Então, colocamos o takai, ka, né? Continua com vogal A. Acrescentamos o, u, então, otaku gozaimasu. Fica mais alongado. A gente não dá destaque nesses u que estamos acrescentando. Então, otaku gozaimasu. Simplesmente eu estou falando takai desu. Seguir a vogal i. Tanoshii, de diversão, divertido. Vai ficar esse consoante terminado com vogal i. Nós vamos colocar a coluna do u com shu mais u gozaimasu. Então, tanoshii, corta o i, tanoshu gozaimasu. Oishi, de gostoso. Oishi, terminado com i, oishu gozaimasu. Né? Simplesmente eu estou falando tanoshii desu, oishi desu. Claro, na formalidade extremo. Seguir o vogal U. Samui. Aqui a gente não vai acrescentar nenhuma coluna. Só vai, no lugar do I, acrescenta o U. Troca, né? Substitui por U. Então, samui. Samu gozaimasu.
samu gozaimasu. Osoi de lento, tarde. Osoi termina com o, vogal o. Tem as mesmas regras para vogal u e o. Osoi, oso gozaimasu. Reibun o mimashou. Senshu wa samu gozaimashita. Claro, essas expressões vocês podem colocar para todos os tipos de tempo e conjugação verbal. Então, senshu wa samu gozaimashita. Semana passada estava frio. Ryoko wa tanoshu gozaimasu, né? Ryoko de viagem. Ryoko wa tanoshu gozaimasu. A viagem é divertida. Skoshi otako gozaimasu. Skoshi de pouco. Então, de takai poderia ser o caro ou a altura. Então, skoshi otako gozaimasu é pouco caro ou pouco alto. Tsugi no bunpō desu. Doshi, sempre esses verbos vão ser na forma ta, né? Da forma curta, e acrescentamos koto ga nai. Se eu quiser deixar na formalidade, koto ga arimasen, para falar nunca ter vivenciado algo ou situação, né? A questão de você tem a experiência ou você não ter a experiência. Aqui nós vamos ver a negação. Então você não teve a experiência, não teve essa vivência com determinadas coisas. Reibun o mimashou. Nihon no ocha, dosha, né? Nihon no ocha o nonda na forma ta, koto ga nai. Nihon no ocha o nonda koto ga nai. Nunca bebi chá japonês. Na tradução em português, sempre fica esse nunca, né? Para falar dessa nunca ter vivenciado e não ter a experiência. 次です。東京スカイツリーを見たことがありません。né? Miru, de ver, mita, na forma ta, da forma curta. Tokyo Skytree wo mita koto ga arimasen. Nunca vi o Tokyo Skytree. 最後です。一人で旅行したことがないです。旅行します。de viagem na forma ta, 旅行した。一人é sozinho, 一人でé sozinho. Então, 一人で旅行したことがないです。Nunca viajei sozinho, sozinha. Né? Então, a regra, a estrutura da frase é muito simples. A única coisa que tem que tomar cuidado, os verbos sempre na forma ta, no take, e colocar junto com koto ga nai. Se quiser deixar na formal, koto ga arimasen. Aqui na última frase eu coloquei koto ga nai desu. Fica no meio termo do nai desu arimasen, né? Nível de formalidade. Você tem a opção de deixar com nai desu também. 最後の文法です。なのに aqui tem sempre antecedente, なのに consequente e termina a frase. Em português ficaria, apesar de, mesmo que existe algumas regras de estruturas. Quando for os verbos, você sempre coloca no futsutai, que são as formas curtas. Então, dependendo da conjugação de verbos, né, de tempo, você sempre vai ser futsutai, que é a forma curta, né? Então você pode colocar no dicionário da negação nai no passado, tá que você tem a opção de escolher. Única coisa, sempre tem que ser futsutai. Se for nakeyoshi, você coloca nanoni. Se for ikeyoshi, noni, apenas. Se for meshi, de substantivo, também nanoni. Então, nakeyoshi, meshi, eles têm as mesmas alterações. Nanoni. Aqui, sempre o antecedente com o consequente tem, assim, sentidos opostos. Apesar de, mesmo que, né, mesmo chovendo, aí você coloca, deveria estar acontecendo isso, mas não aconteceu. Então, sempre vai ter sentidos opostos. Reibun o mimashou. Kusuri wo nonda no ni
全然良くなりません。né? 薬を飲んだ、bebi remédio, tomei remédio. No ni, mesmo, né? Apesar de eu ter tomado remédio, 全然é nada. Do 全然良くなりません, não melhorou nada nesse sentido. Se toma remédio, a gente entende, né? O normal é melhorar. Mas não aconteceu. Então, são casos opostos. A primeira parte da frase com no ni e a segunda parte tem os sentidos opostos. Então, 薬を飲んだのに全然良くなりません. Não melhorou nada, apesar de ter tomado remédio. 次です。このワインは高いのに美味しくないです. Se a gente subentende que se o produto é mais caro, a gente acha que o sabor seja assim melhor, né? Mas não é isso que acontece. Então, このワインは高いのに, apesar de esse vinho ser caro, mesmo esse vinho sendo caro, 美味しくないです. Não é gostoso. 最後です。もう9時なのにまだ先生が来ません, né? 9 horas. Geralmente as aulas começam às 8, né? Ou dependendo da escola, 7. Mas もう9時, já são 9 horas, mesmo sendo 9 horas, apesar de já ser 9 horas, まだ先生が来ません, né? O professor ainda não veio, não vem, né? Então, もう9時なのにまだ先生が来ません. O professor não vem, né? Apesar de ser às 9 horas. Então, tem essa estranheza, é estranho. Se são já às 9 horas, o professor deveria já estar na escola e outro lugar, né? Mas, mesmo assim, isso não aconteceu. Então, são casos contrários que acontecem. É só tomar cuidado com o que você vai usar. Se são os verbos nateyoshi, ikeyoshi, meshi, porque muda, né? Noni ou nanoni. これで第3課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。